Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Ó Senhor Jesus. Hoje se comemora o domingo de Páscoa, né, irmãos? Mas na palavra de Deus realmente manda se comemorar. É em memória ao Senhor. Antes de entrar aqui na palavra, gostaria de falar sobre a rebelião de Satanás. Quando Lúcifer, que era um querubim da guarda, ungido, ele se rebelou contra Deus, contra a autoridade de Deus, e o universo se tornou um caos. Deus, ele não desistiu do seu plano, e em Gênesis 12, fala que ele chamou um homem chamado Abraão, e ele falou assim para ele: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para uma terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, abençoarei as famílias da terra, ser tu uma bênção. Então Deus escolheu Abraão. Mas Deus falou para Abraão, prometeu que sua descendência seria mais numerosa do que as estrelas dos céus e do que a areia do mar. Mas também Deus falou assim: olha, Abraão, a tua descendência, ela será cativa por cerca de 400 anos. E realmente isso aconteceu. E o povo de Deus, por 400 anos, se tornou cativo a Faraó, no Egito. E lá, irmão, eles eram escravos. Era um povo que Deus chamou para viver na sua presença, fazendo a sua santa vontade, mas infelizmente por conta da rebelião, por conta do caos que entrou nesse mundo, o homem passou a ser rebelde, desobediente a Deus, e hoje não se vê contrário a isso. É por isso que existe a igreja. Deus estabeleceu a igreja para que na igreja ele possa ter um povo que viva segundo a sua vontade. A única diferença que tem de nós para aqueles que ainda não decidiram buscar viver na presença de Deus é que nós um dia abrimos a porta do nosso coração e, como a palavra fala, ele entrou, né? Ele fala que eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, não é assim que fala? E abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Mas, irmãos, Deus não removeu o pecado de nós. Nós hoje temos uma semente divina dentro de nós, mas também existe o pecado. E essas duas vidas, elas estão concorrendo. É uma luta, é uma guerra constante. Mas a vida, irmão, precisa prevalecer. Amém? Olha o que acontece. No capítulo 12 de Êxodo, Deus agora vai estabelecer a Páscoa. Então, o que é que Deus faz? Deus fala para Moisés, no versículo 1, capítulo 12, disse o Senhor a Moisés e a Arão, na terra do Egito: este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano.
falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Vamos ler o versículo 4. Mas se a família for pequena, para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastam para o cordeiro. Eu não sei qual é a ideia que você tem da Páscoa, mas uma coisa é certa: Satanás, sorrateiramente, ele infundiu na mente do homem uma Páscoa totalmente contrária à vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Primeiro, um cordeiro. E esse cordeiro, irmão, era para comer entre família. Se você tivesse posse e o seu cordeiro fosse um cordeiro que a tua família não fosse o bastante para o comer, então o que é que você tem que fazer? Você tem que convidar o teu vizinho. E aqui, irmão, mostra um princípio para nós. Hoje, domingo do Senhor, nós acabamos de participar aqui de uma mesa. E essa mesa, irmãos, ela para nós, é o suficiente. Mas nós podemos chamar nossos vizinhos, amém? Porque, irmãos, para nós, é o suficiente. Mas quantos vêm participar dessa mesa, essa mesa, irmão, ela se multiplica. Amém? Então aqui eu vejo o princípio que nós precisamos, irmão, convidar os nossos vizinhos. No versículo 6 fala assim: e o guardareis até ao 14º dia. Não, o 5, versículo 5. O cordeiro será sem defeito, macho, de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. Versículo 6. E o guardareis até ao 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Amém, irmãos? Então esse cordeiro, ele precisava ser o quê? Ser macho, né? De 1 ano, sem defeito. Esse cordeiro, irmão, precisava ser examinado. Tudo isso aqui, irmãos, nós vamos ver mais na frente, que isso aqui é uma sombra do que havia de vir. Aí, como eu estava falando, o inimigo sorrateiramente colocou na mente do homem, e no lugar do cordeiro colocou um coelho. E na verdade o coelho, ele não põe ovos, irmão. O coelho, ele é um animal mamífero e herbívoro, né? Que come capim, não é isso? Então o coelho, ele come capim e ele não dá ovos. Então, a Páscoa, vamos continuar lendo. Ó Senhor Jesus. O 7. Tomarão do sangue e o porão em ambos as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas. Então o que é que tinha que acontecer aqui, irmãos? O povo de Israel, que estavam
escravos no Egito, eles precisavam imolar o cordeiro, esse sangue eles colocavam numa bacia, e na bacia eles tomavam do sangue e passavam nas ombreiras das portas, e esse cordeiro, ele precisava ser o quê? Assado. Ó Senhor Jesus, assado no fogo, com pães asmos e ervas amargas. Não comereis do animal nada cru. Não era para guardar nada, irmãos. Era para assar ele por completo. O versículo 10. Nada deixareis dele até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Ó Senhor Jesus. Desta maneira o comereis: lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa. É a Páscoa do Senhor. Amém, irmãos? Tudo isso, irmãos, tinha que ser feito às pressas. Não era para amanhã. Isso aqui não era para a semana que vem. Isso era para o já, o agora, irmãos. Ó Senhor Jesus. Quando fala aqui, né? O 8, naquela noite comerão a carne assada no fogo. Essa carne, irmão, ela precisava ser assada no fogo. Ela precisava passar por um processo. Não era de qualquer maneira. No 9 fala: não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo. Quando a Bíblia, irmão, repete muito uma palavra, é porque para Deus é muito importante isso. Essa carne, irmão, precisava ser assada no fogo. A cabeça, as pernas e a fressura. Nada deixareis dela até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimá-lo-ás. Tudo tinha que ser queimado, irmãos. Eles tinham que comer o cordeiro, e pela manhã, se sobrasse algo, eles precisavam queimar. Tudo tinha que ser assado no fogo. Sabe o que isso que vem me remeter, irmãos? As epístolas a Pedro. Isso aqui, irmãos, para nós, vem falar que só tem uma maneira de nós comermos essa Páscoa. É se nós passarmos pelo fogo, irmãos. Ontem, quando eu estava ali compartilhando no grupo, a palavra de ontem, eu estava compartilhando com os irmãos, que às vezes, nós nos reclamamos dizendo assim: por que que eu sofro tanto? Eu sirvo a Deus, eu estou na igreja, eu busco andar de uma forma reta, mas mesmo assim a minha vida é de sofrimento. A palavra fala em Hebreus que o Senhor aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Quanto mais nós, irmão, que somos pecadores, falhos, só tem uma maneira, irmão, de nós sermos obedientes a Deus, é se passarmos pelo sofrimento. E quem foi que passou pelo mau sofrimento? Ó Senhor Jesus. No 11, desta maneira o comereis, né? Lombo cingido, não era de qualquer maneira, irmãos.
Não era você assar um cordeiro e ficar de qualquer maneira e comer e se regalar. Não, irmãos. Era necessário que os lombos tivessem cingido, né? Como nós vimos ali na música, né? Que fala da consagração, o sangue é a base. Você vê, irmão, que aqui fala de um cordeiro que foi imolado, e antes de comerem a carne, esse sangue, né, eles passaram nas ombros das portas de suas casas. Fala também, sandálias nos pés e cajado na mão. Você está vendo, irmãos? Eles precisaram comer, irmãos, com um cajado na mão, e com a outra mão eles iam comer. Não era comer com as duas mãos. Irmãos, as coisas para nós, se fosse com facilidade, nós viveríamos uma vida da igreja de forma confortável, de forma alheia a Deus, fazendo a nossa vontade. Mas não é isso que Deus quer. É necessário, irmão, fazer a vontade de Deus. E para comer o cordeiro, nós não podemos comer de qualquer maneira, irmãos. Aí o 12 fala, porque naquela noite passarei pela terra do Egito, e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até aos animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. A gente pensa que Páscoa é algo muito simples, né? Gostaria aqui de abrir um parêntese aqui e falar aqui para os irmãos. Qual é a Páscoa que vocês estão ensinando aos vossos filhos? De que maneira vocês têm deixado que os filhos conheçam de fato e aprendam o que é a Páscoa? Porque eu vou falar aqui para vocês, irmão, a Páscoa é algo muito importante. Aí fora, as pessoas falam de Páscoa de uma forma leviana. Você sabe o que significa leviano? É de uma forma sem respeito, irmãos. Sem dar o valor devido àquilo. Páscoa é algo muito importante. O mundo ensina que Páscoa é você comprar um ovo. Eu não estou aqui falando que não é para você dar um ovo ao teu filho. Mas você precisa falar, meu filho, isso aqui é um ovo de chocolate, mas não é a Páscoa. A Páscoa, ela precisa ser contada da forma real, verdadeira. Aqui no versículo 13 fala assim, ó, o sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu ver o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Quando o anjo passava na casa, que tinha um sangue nos umbrais da porta, esse anjo exterminador, ele passava direto por cima daquela casa. E quem tivesse dentro daquela casa, não morreria. Mas na casa que passasse, e não tivesse o sangue, esse anjo ele entrava, e o primogênito de cada casa morreria.
Irmãos, até o animal. Você sabia que na casa que tinha o sangue, até os animais que tinha na casa não morreriam o primogênito? Não é sério isso, irmãos? Deus poderia salvar seu povo, mas os animais, os primogênitos, poderiam ter morrido. Não é verdade? Mas não. Na casa que tem o sangue, o anjo exterminador, quando passar, não morrerá nenhum primogênito. Desde os filhos do seu povo até os animais. Ó Senhor Jesus. Versículo 14. Este dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor nas vossas gerações, e celebrareis por estatuto perpétuo. Está vendo? Realmente, a Páscoa é para nós celebrarmos, mas da forma verdadeira. Não com coelhinho. É por isso que eu falo para os irmãos, tenham cuidado, irmãos. Tenham muito cuidado. Páscoa não é coelhinho. Páscoa é cordeiro. Amém? Ó Senhor Jesus. Eu anotei aqui algo que fala sobre as ervas amargas. O pão asmo. O que é o pão asmo? O pão asmo é um pão sem fermento. Para nós, o que é o fermento? É os ensinamentos errados. Não é o que nós estamos vendo essa semana na palavra? Que os animais ruminantes e que tem o quê? O casco fendido. O casco fendido é o quê? É para que você possa discernir o que é santo e o que é profano. Certo? Ó Senhor Jesus. Então, pão asmo é um pão sem fermento, sem mistura. Na vida da igreja, irmão, aqui não há mistura. Quando eu comecei a reunir na vida da igreja, eu não sei se o irmão Walter lembra, mas eu estava um dia conversando com o irmão Walter, eu falei assim, irmão, sabe o que é que me prende, o que me agarra na vida da igreja? É porque eu, irmão, posso até ter uma vida alheia. Eu posso até viver uma vida não segundo a palavra. Mas aqui na vida da igreja, irmão, toda pregação, ela não tem mistura. Amém? Até hoje, irmão, eu não vejo mistura. Aqui é pregado a palavra pura e genuína. Agora, se alguém quiser acrescentar algo, aí é por sua conta e risco. É por isso que é perigoso, irmãos. Nós também estávamos ontem no grupo compartilhando. Que às vezes nós começamos a fuçar a internet e começamos a ouvir palavras. Muitos pastores, eles pregam palavras. E nós precisamos discernir o que está sendo ali pregado. Porque tem muita pregação que fala o que você quer ouvir. E a pregação não é para o que a gente quer ouvir. A palavra de Deus é para o que você precisa ouvir. Mesmo que você não goste. Mesmo que eu não goste. Já teve muitas vezes de eu estar aqui sentado e o irmão aqui fazer uma pregação e algo, irmão, vem como uma flecha no meu coração e expõe a minha condição. E isso, irmão, é algo terrível para a nossa alma. Os irmãos concordam comigo? Não é verdade? Porque ali, irmão, Deus expõe toda a nossa, tudo aquilo que está oculto. E Deus aqui, por meio da palavra, faz o quê? Ele revela.
E na verdade, irmão, nesse momento a gente precisava nos alegrar. Porque a vontade de Deus é ter um povo o quê? Santo, separado. Amém? É por isso, irmão, que a palavra, quando ela vem, ela precisa causar em nós um impacto. A palavra, ela precisa, irmão, fazer uma transformação em nós. Mas essa transformação é de dentro para fora. Não é você usar uma camisa, não é você fazer a barba ou não. Posso fazer a barba ou não? Posso cortar o cabelo? Posso deixar ele crescer? Irmãos, isso é o Espírito que vai te mostrar. Não é isso que falou ontem na palavra? Que o Espírito nos fará lembrar de todas as coisas. E o Espírito, ele nos conduz. Então não é um homem. Eu não posso estar numa rua e olhar aqui para um pastor e ficar ali temeroso porque... Mas quando o pastor não tiver, eu vou viver de qualquer maneira? Não. Eu preciso, irmão, em qualquer lugar que eu estiver, eu preciso ser a mesma pessoa. Por quê? Porque Deus, irmão, está vendo. Não adianta eu me esconder de um homem. É por isso que a gente precisa ouvir a palavra, né? Como diz, né? A palavra diz assim, né? Que nós precisamos ouvir a palavra e nós precisamos discernir o que é bom e o que é ruim. O que edifica e o que não edifica. Se a palavra edifica, Deus falou por meio do profeta. Mas se essa palavra não causa em você uma transformação, Deus não falou por meio do profeta. É por isso que a palavra, irmão, ela não pode ter mistura. A palavra ela precisa ser pura. Amém? Ó Senhor Jesus. E as ervas amargas, fala assim, as ervas amargas lembravam, né? Como os egípcios haviam tornado amarga a vida dos hebreus, como os duros trabalhos. Não é isso que Satanás fazia com cada um de nós, quando nós estávamos no mundo? Nós éramos escravos e nem sabia, irmãos. Aí, em Êxodo, capítulo 1, versículo 14, diz assim, ó. Eles fizeram amarga a vida, com dura servidão, em barro e em tijolos, e com todo o trabalho no campo, com todo o serviço em que na tirania os serviam. Sabe o que Satanás quer fazer? Satanás quer colocar trabalho, Satanás quer colocar obrigação para que você não possa servir a Deus. É por isso, irmão, que a palavra diz assim, ó, tendo o que comer e vestir, esteja satisfeito. As pessoas aí na terra, irmão, estão correndo atrás de muitas das coisas, de riqueza, de coisas que traz conforto. Isso é bom, irmãos, mas essas coisas nos afastam de Deus. Não é verdade? Teve um dia que eu estava comentando com a irmã Luzinete, que eu estava falando assim, olha, climatizar o local de reunião é muito bom, irmãos. Colocar ar-condicionado, colocar aqui um teto, fechar as portas. Mas eu vou fazer aqui uma pergunta aos irmãos. Você acha que uma pessoa passar aqui na frente aflita, e se essas portas estiverem fechadas, vidro, fumê escuro, você acha que essa pessoa vai entrar aqui e pedir socorro? Eu não entraria, irmãos. Ó Senhor Jesus. Tem muitas coisas aqui para ler, irmão, mas eu vou dar uma adiantada aqui, por conta do horário. Ó Senhor Jesus, vamos ler Deuteronômio. Capítulo 6.
Vamos ler o versículo 4. Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amém, meus amados? Amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras, irmãos, estas palavras que hoje te ordeno, estarão no teu coração. Precisamos orar ao Senhor e dizer: Senhor, que estas palavras entrem no meu coração. Amém? Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Amém, irmãos? Nós precisamos inculcar, irmãos, não só em nós, mas também em nossos filhos, estas palavras. Porque no 5 fala: amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, e de todo o teu, e de toda a tua força. Aqui está falando que você precisa amar a Deus, em espírito, em alma, e você precisa honrar em seu corpo. Amém? De todas as formas, irmãos. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, em todo lugar, quando te deitar e quando te levantares. Quantos daqui oram quando se levantam? Assim que acorda. Não precisa levantar a mão, não. A primeira coisa, irmão, quando nós acordamos, nós precisamos orar a Deus. Amém? Porque está começando um novo dia e nós não sabemos o que há de acontecer. E quando nós formos nos deitar, nós precisamos orar ao Senhor. E quando estivermos sentados em nossas casas e andando pelo caminho, irmãos, se possível colocar na geladeira. Oh, Senhor Jesus. Irmãos, isso é a palavra de Deus, irmãos. Amém? Vamos ler Lucas. Eu estou dando aqui adiantada, irmãos. Eu estava com medo, eu falei: será que vai dar tempo? Não, eu falei: será que o tempo vai ser curto? Mas o tempo já está avançando. Vamos ler Lucas capítulo 21. Lucas 22. Vamos ler o versículo 7. Vamos ler, irmão. Chegou o dia da festa dos pães asmos, em que importava comemorar a Páscoa. Jesus, pois, enviou Pedro e a João, dizendo: ide preparar-nos a Páscoa, para que a comamos. Eles lhes perguntaram: onde quereis que a preparemos? Então lhes explicou Jesus: ao entrardes na cidade, encontrareis um homem com um cântaro de água. Segui-o até a casa em que ele entrar. E dizei ao dono da casa: o mestre manda perguntar: onde é o aposento no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele vos mostrará
um espaçoso cenáculo, mobiliado, ali fazei os preparativos. Irmãos, tudo isso aqui tem um significado espiritual. Amém? Ó Senhor Jesus, eu não vou ter muito tempo aqui, irmãos, para falar muito, mas eu gostaria de tocar nesse ponto aqui, irmãos. E dizei, no versículo 11, e dizei ao dono da casa. Quem é o dono da casa, irmãos? Não é o Senhor? Onde é o aposento no qual hei de comer a Páscoa? Não. Onde é o aposento no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Onde é o aposento, irmãos? Essa casa, irmãos, fala aqui no versículo 12. Ele vos mostrará um espaço, um espaçoso cenáculo, mobiliado. Ali fazei os preparativos. Deus quer preparar dentro de nós essa Páscoa. E esse ambiente, irmão, mobiliado, é um lugar onde o Senhor possa se sentir confortável e à vontade, irmãos. Amém? E indo, tudo encontraram como Jesus lhes dissera, e prepararam a Páscoa. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa, e com ele os discípulos, e disse-lhe: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento. Pois vos digo, que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice, havendo dado graça, disse: recebei, reparti entre vós. Ó Senhor Jesus. Amém, meus amados? Aqui no versículo 19 fala: e tomando o pão, tendo dado graças, o partiu, e lhes deu, dizendo: isto é meu corpo, oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança, no meu sangue derramado em favor de vós. Amém? Então, aquele cordeiro em Êxodo era uma preparação para a verdadeira Páscoa. E agora, irmão, essa história, sim, nós precisamos contar para os nossos filhos. Desde criancinha, irmãos, a história, tanto que eu aprendi na escola, é que Páscoa se resumia em um ovo e um coelho. Mas hoje, Deus nos deu entendimento para quê? Para que a gente possa conhecer o que é a verdadeira Páscoa. E eu vou dizer a vocês o que é a verdadeira Páscoa. O Senhor, quando Ele veio aqui para a terra, Ele viveu uma vida de sofrimento e de obediência ao Pai. E quando chegou no momento em que Ele
ia entregar a sua vida por resgate de muitos, ele veio para Jerusalém, e ali ele cumpriu tudo o que está escrito, que nós lemos em Êxodo. Porque como um cordeiro ele foi examinado, e em tudo não encontraram motivo para que pudessem reprová-lo como homem. Mas agora, para que ele pudesse se tornar o cordeiro pascual, que ia morrer para nos libertar, porque Páscoa significa passagem, passar por cima. Vocês lembram do anjo exterminador? Quando ele veio para matar todos os primogênitos, aqueles que tinham sangue nas vergas da porta, o anjo, quando ele via, ali não morria o primogênito. Hoje, por meio da morte de Cristo, o seu sangue que foi derramado, nós recebemos o sangue, que nós somos o quê? A casa de Deus, e esse sangue que foi colocado pelas vergas da porta, que representa o sangue do cordeiro imolado, ele nos livrou da morte eterna. Amém? Todos nós estávamos sujeitos à segunda morte. E essa segunda morte é o quê? O lago de fogo. Todo mundo tem medo do inferno. Mas eu digo uma coisa para você, você não precisa ter medo do inferno. Você precisa ter medo do lago de fogo. Sabe por quê? Porque esse sangue e essa morte, ela nos dá uma base para que nós possamos ser libertos, não só do inferno, mas ela nos livra de quê? Da morte eterna, que é o lago de fogo. Então o que Jesus fez? Jesus se entregou por amor a nós, e sofreu todo tipo de humilhação, todo tipo de castigo, todo tipo de sofrimento e de dor, que nenhum de nós suportaria passar. Você sabe por que Jesus veio passar isso por nós? Porque mesmo se Deus quisesse nos salvar por meio da nossa morte, mas nós não teria força suficiente para passar por uma morte de perdão de pecados. Vocês creem nisso, irmãos? Nós não teríamos força suficiente para suportar, porque essa morte, irmão, não era uma morte instantânea. Essa morte, irmão, ela começou desde o Getsemane. Quando o Senhor estava no Getsemane, que ele foi orar, e ele chamou os seus discípulos no Monte das Oliveiras, e ele falou aqui, ó, ficai aqui e orai e vigiai. E ele se distanciou dos discípulos, e ele orou, e na oração dele ele falou assim, ó, a minha alma está aflita, a ponto de morte. A palavra diz, irmão, que ali ele suou sangue. Uma angústia entrou dentro do Senhor tão grande, que ele falou, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Ele falou assim, Deus, se tiver outro jeito, passa de mim. Mas Deus foi direto no propósito e falou, só há uma maneira para que nós pudesse ser livre, para que existisse essa Páscoa, essa passagem,
era necessário um cordeiro. E esse cordeiro precisava ser assado no fogo. E lá em Isaías 53, mostra que realmente esse cordeiro, ele foi assado, irmão. Lá fala que a sua alma derreteu-se como cera dentro dele. Jesus, irmão, sofreu uma dor tão grande, que ali na cruz, quando ele estava agonizando, ele fala, né? Deus meu, por que me desamparaste? Sabe por quê, irmãos? Porque era necessário que o meu pecado e o teu pecado fosse colocado nele, mesmo sem ele ter pecado, mesmo sem ele ter falhado, porque os escribas, os fariseus, né? Eles estavam ali examinando e eles atiçaram, né? Aqui no Nordeste fala atiçar, é um falar antigo, né? Significa provar, te instigar, né? A falhar. Era como se eles tivessem feito um jeito, né? De você falar assim, chega, não aguento mais, para mim basta. Foi isso que aconteceu. Mas o Senhor, por amor a mim e a você, Ele suportou tudo isso. Agora, eu faço uma pergunta aqui, aos irmãos que estão aqui, aos nossos amigos, né? Que nos acompanham por meio da internet. Esse Jesus maravilhoso, merece ou não merece o nosso amor, irmãos? Ele merece, irmãos. Esse Jesus merece, irmão, que todo o nosso ser, que a gente possa entregar a Ele. Porque nós, irmão, nós não temos como conduzir a nossa vida. Quando eu estava no mundo, fazendo a vontade da minha carne, a vontade dos meus pensamentos, andando alheio às alianças de Deus, e tudo que vinha à frente, irmãos, Mas um dia, irmãos, Deus abriu os meus olhos, e eu comecei a entender que sozinho, irmãos, eu não conseguiria. Em Mateus 16, o Senhor fala assim, de que aproveitará ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que dará o homem em troca da sua alma? O que dará, irmãos, o homem em troca da sua alma? Ó Senhor Jesus. Então, Ele passou pelo sofrimento, e chegou um certo momento que o Senhor, como cordeiro, Ele cumpriu tudo o que tinha para cumprir, para que hoje nós pudéssemos estar libertos. Tem uma palavra, né, que fala o que significa ser servo. Servo significa ser escravo. Aí eu comecei a ponderar nessa palavra, porque quando você fala Senhor Jesus, você declara que Ele é o seu Senhor, não é isso? Então automaticamente você é o quê? Servo. E o que é servo? Servo é o quê? Escravo. Aí eu falei assim, mas como é que pode? Porque Ele nos libertou? Lá em Colossenses fala o quê? Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. E por
por que que você é escravo? Como assim? Preste atenção, irmãos. Um escravo, no Velho Testamento, um escravo, ele era escravo do seu senhor até um determinado tempo. Quando chegava um determinado tempo, aí esse escravo, ele estaria livre. Poderia ir embora. É como se ele tivesse pago o preço pelo qual ele foi comprado, certo? Mas se o seu senhor quisesse o libertar, e se esse escravo falasse assim para o seu senhor, eu não quero ser liberto. Aí o que acontece? Era na orelha, era Walter. Na orelha, ele vinha o escravo e o seu senhor, e ali na orelha, como um sinal, ele, se eu não me engano, ele fazia não era, Walter? Um furo na orelha. E aquele escravo, para sempre, estaria sujeito ao seu senhor. Por que, irmãos? Por que um escravo por que essa ideia de um escravo querer não ser liberto de uma escravidão do seu senhor? Sabe por quê, irmãos? Porque esse senhor usou de tão grande amor com esse escravo, que esse escravo já não mais poderia ser liberto desse senhor. Os irmãos estão entendendo? Amém? Vocês estão entendendo, irmãos? O amor desse senhor era tão grande, que esse escravo falava assim, para onde é que eu vou? Porque ele sabia, para onde quer que ele fosse, jamais ele seria tratado da maneira que aquele senhor trataria, ou jamais ele teria o viver que ele viveu ali do lado daquele senhor. Por isso, irmão, que nós somos escravos do Senhor. Amém, irmãos? Porque assim, como foi falado ontem à noite aqui, mesmo passando por sofrimento, mesmo passando por dificuldade, mas hoje, irmão, nós não estamos só. Amém? No mundo nós estávamos só. Essa é a diferença. Não é verdade? Por isso, irmão, que a Páscoa é para quê? É para nos libertar da morte e nos trazer para a vida. Amém? Quero finalizar lendo João, capítulo 20. Vamos ler o versículo 17. Vamos ler? Recomendou-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e dizer-lhes: subo para meu Deus, vosso Deus. Amém? Aqui, irmãos, foi quando o Senhor ressuscitou. Aí ele apareceu, né, para Maria. Lá na ceia da Páscoa, Jesus falou o quê, né? Que queria comer a Páscoa com seus discípulos. Mas agora, depois que ressuscitou, ele falou o quê? Vai ter com os meus irmãos. Então, irmãos, essa noite, eu queria falar para você que você é servo, você é escravo, você é irmão, você é filho, amém? E não para por aí, irmãos. Deus quer estar em nós, e nós precisamos estar em Deus, amém? Assim, irmãos,
quando os irmãos me deram o encargo dessa palavra, na minha mente veio logo assim, né? Eu quis, né, buscar na internet um pouco da história, né? E um pouco de coisas ali e tal. Mas o Senhor falou no meu coração para mim que eu pudesse falar de uma maneira assim mais clara, mais simples, para que os irmãos pudessem compreender. E eu espero que esta palavra possa ter esclarecido muitas coisas aos irmãos, que ela possa, né, dar frutos, que o resultado final da palavra que Deus quer é frutos, nós precisamos dar frutos. Não é só você ficar numa palavra, mas é que a gente possa viver para dar frutos, amém? Então, eu agradeço ao Senhor por esta oportunidade e eu peço a Deus que continue abençoando essa igreja, abençoando os irmãos, que a gente possa junto crescer em vida e que Deus possa continuar tocando em nosso coração. Que essa palavra possa tornar um efeito em cada um que ouviu e assistiu essa palavra, amém? Jesus é o Senhor, amém. Ó Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. Glória a Deus. Páscoa para nós cristãos tem realmente o sentido de salvação. Como o irmão falou aqui, Páscoa quer dizer passagem. O sentido da palavra Páscoa é passagem. Passagem de quê? Do anjo da morte passando sobre o povo do Egito, e só quem seria salvo, quem continha o sangue na sua casa, é que o anjo não entrava e livrava aquelas pessoas da morte. E todo aquele que não tinha o sangue, o anjo da morte entrava e causava a morte do filho mais velho daquela família. Então, a Páscoa ela foi estabelecida mediante esse princípio de que o sangue salvaria o homem da morte. E no dia seguinte da Páscoa, você vê Faraó dizendo ao povo assim: pode ir celebrar a festa que vocês querem ao Deus de vocês. E assim foi a saída do povo do Egito para celebrar uma festa ao Senhor. Então a Páscoa ela foi estabelecida a partir dali. No Novo Testamento, Jesus, momentos antes de ser crucificado, ele foi crucificado justamente na festa da Páscoa. Na sexta-feira, ele foi morto, cravado numa cruz. De meio-dia até as 3 horas da tarde, houve trevas na face da terra. E quando os soldados decidiram tirar ele da cruz, tirar quem foi crucificado da cruz, ele já estava morto. E passou-se a sexta, passou-se o sábado, mas no domingo de manhã, houve o grande milagre da ressurreição. Novamente o sangue que foi derramado na sexta-feira
trouxe a libertação, a cura dos nossos pecados. E mostrando que o poder da vida é maior do que o da morte, Jesus vem de volta em ressurreição ao domingo. Então, essa Páscoa é celebrada não só pela saída do povo do Egito. Para quem é cristão, isso tem um significado muito grande, mas também pela ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, comemore a Páscoa, de fato, pelaquilo que ela é, e não pelo que a mídia ou a sociedade diz.